Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o versículo 16 e o 17. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 17. Diz assim: por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Usem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Amém? Este é o versículo que Deus nos traz no dia de hoje. Não desistam, não desanimam. Ainda que você hoje ou em algum momento da sua vida já se sentiu desanimado, já se sentiu aflito, já se sentiu desmotivado, continue lutando, porque Deus falou que por mais que você esteja agora passando essa situação, tudo isso não se compara àquilo que Ele tem preparado para você no céu, amém? Então, continue firme, caminhando, lutando, porque a vitória é certa. Mas para aqueles que não desistem, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus sobre a sua vida, Ele não acaba. Mas se você desistir, se você desanimar, aquilo que Ele colocou nas nossas vidas, que Ele nos prometeu, não vai se cumprir. Vamos orar. Pai amado, Pai querido Jesus, primeiramente aqui diante da Tua presença eu quero Te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, reunidos, ó Deus, como igreja, para Te louvar, ó Deus, para orar, Pai Jesus, para buscar a Tua face. E pedimos que o Senhor Jesus adentre em cada coração que tem se sentido triste ou desanimado ou aflito, ó Pai. Se porventura, Deus, algum dos Teus filhos, ó Pai, tem pensado em desistir, ó Pai, que o Senhor anime os seus corações, ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor Jesus, porque nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Nós carecemos, ó Deus, da Tua presença nas nossas vidas, nós carecemos, ó Deus, do Teu poder, ó Deus, da Tua paz, da Tua alegria, Senhor Jesus. Anima os nossos corações, ó Pai, porque temos passado tempos difíceis, ó Deus. Anima os nossos corações, Pai, que a gente possa viver o melhor do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor Jesus. E eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida daqueles que, Senhor Jesus, permanecerem firmes até o fim, ó Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom estarmos aqui reunidos, louvando ao Senhor Jesus. E é uma alegria para mim muito grande estar aqui. Porque esse tempo que a gente tem vivido, né? E com o Lucas em casa, às vezes a gente ficava só assistindo a live e muita saudade da igreja. E Deus, né, nos permitiu a alegria de estarmos aqui nesta noite reunidos. Então é muito bom a gente estar aqui para louvar a Deus. Que Deus abençoe para que essa união nunca se acabe e que a gente possa se fortalecer no Senhor Jesus. Estamos aqui louvando a Deus.
que hoje você possa estar passando uma situação difícil. Creia que a alegria, ela vem. Amém? Deus é contigo. Não importa a luta que você está passando. E eu tenho reparado que tantas pessoas têm sofrido às vezes, e às vezes sozinho. Mas a gente não pode se esquecer que nós temos um Deus que a todo instante basta a gente abrir as nossas bocas e falar com Ele. Ele está ali para nos consolar, para nos confortar e para nos animar. Mas às vezes as pessoas podem pensar: ah, mas eu parece que estou falando sozinho. Não, você não está. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração. E às vezes a gente pode pensar: mas eu não tenho força para orar. Deus está vendo ali no secreto aquilo que você tem sentido. Então não desanime. Aleluia, Jesus.
louvar o Senhor Jesus, não importa as circunstâncias. Junto
Pai, que possamos olhar para Ti, ó Deus, e não para a situação que estamos enfrentando, Pai. Ó Jesus, nos ajude, Pai, que a gente possa adorar somente a Ti, Senhor, que é o único digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor Jesus. O Senhor é exaltado, o Senhor é maravilhoso, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, Senhor Jesus. Pai, aumenta a nossa fé, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Vê se em nós, ó Pai, algum caminho mau, Senhor Jesus, e nos guia, Senhor Jesus. Nos guia para fazer a Tua vontade, ó Deus. Nos guia, Senhor Jesus, para ser luz, ó Pai, na vida daqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. Ó Jesus, que a gente não venha desanimar, que a gente não venha olhar para trás, para aquilo que um dia a gente já viveu, Pai. Mas que a gente possa olhar, Senhor Jesus, para Ti, olhar para o alvo, Senhor Jesus, prosseguir, ó Deus, prosseguir, porque se nós permanecermos firmes, ó Pai, nós estaremos contigo, ó Pai, quando o Senhor vir nos buscar, ó Pai, nós estaremos contigo, ó Deus, adorando, louvando, Senhor Jesus, junto com os anjos no céu, Jesus. Pai, que tudo isso, ó Pai, que um dia, Senhor Jesus, tudo aquilo que um dia a gente já viveu, ó Deus, se um dia, Senhor Jesus, nós estivermos animados, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, voltar ao nosso primeiro amor, Senhor Jesus, aquele a qual, Senhor, um dia, Senhor Jesus, nós adorávamos a Deus com todo o nosso coração, ó Deus. Se tiver, ó Deus, alguém porventura, Senhor Jesus, que está, Senhor, desanimado, que o Senhor venha animar, que o Senhor venha fortalecer, Senhor Jesus, e que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença. Obrigada por estarmos reunidos aqui louvando a Ti, ó Deus. Que essa união, Senhor Jesus, nunca venha, Senhor, acabar, Senhor Jesus, no meio da Tua igreja, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, ó Deus. Ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e Te bendizemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. O Senhor nos dê a graça de podermos continuar a oferecer a Ele nessa noite um sacrifício que seja agradável a Deus. Que é um coração quebrantado, um coração contrito, que é a nossa devoção, nossa atenção, depositar nele a nossa fé, a nossa confiança. Isso é agradável ao Senhor. Deus é bom o tempo todo e a misericórdia dele se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Estamos precisando de chuva no nosso país, né? Não só Presidente Prudente, mas principalmente Mato Grosso, né? Pantanal está queimando muito esse ano. Além da floresta amazônica, também tem muita queimada lá, mas o Pantanal está queimando muito. Tem cidades aqui na região, o estado de São Paulo, que já estão racionando água. Né? Precisamos de chuva. Vamos orar por chuva também. Irmãos, nós precisamos de toda a bênção do Senhor, né? Toda a bênção. Toda a provisão. Quer para o corpo, né? Chuva, alimento, que é para a nossa alma. Toda a provisão, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, de onde não há mudança, nem sombra de variação, é o que diz a palavra do Senhor. Obrigado. Então nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos interceder. Né? Então nesse primeiro momento, nós vamos estar levantando um clamor aí pelos que estão enfermos. O irmão Márcio ainda está hospitalizado, mas nós cremos que ele já vai ter alta em nome de Jesus, né? Expectativa aí do nosso coração, o coração dele, que tenha alta até amanhã. Então vamos orar por isso. E o presbítero Valdir está se recuperando bem, mas ainda não consegue ficar assim muito tempo em pé, muito tempo sentado, né? Mas cada dia está melhorando, está se fortalecendo, se recuperando bem com a graça de Deus. Mais algum pedido, irmãos, de oração, porque está enfermo? Cirurgia do cunhado, né? Joel.
Regiane. A mamãe, vamos orar pela irmã Edna, o Senhor cura na Benedite, em nome de Jesus. Vamos orar pela Cassi, né? O Senhor pode curar essa enfermidade do cérebro. A irmã Nice, lá do Novo Giovanni também, orar por ela, passou mal ontem, né? Então está em casa, mas precisa das orações do Senhor. Vamos orar pela irmã Nice. Vamos ficar em pé, irmãos, mais algum pedido? Amém? Vamos orar pelos pedidos que estão na caixa, né, de oração. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, Pai querido, nós apresentamos, Senhor, primeiramente, cada vida, Senhor, cujo nome nós mencionamos, colocamos diante do Senhor. Queremos acrescentar ainda a vida do seu Val, que é o Senhor Pai da Débora. O Senhor pede graça, cura e salvação. Continua também a operar a recuperação da saúde da Rebeca, filhinha do Alexandre, Senhor, da Débora. Meu Deus, além do Márcio, Senhor, nós clamamos pela cura, restauração da saúde do Valdir. Meu Deus, do Joel, da Cassi, da irmã Edna, todos aqueles por quem teus filhos têm clamado, têm apresentado agora diante do Senhor. Meu Deus, nós clamamos pelas vidas, Senhor, cujos nomes foram depositados aqui nesta caixa de pedido de oração, cujas causas também estão aqui colocadas diante do Senhor. E nós apresentamos essas vidas e essas petições diante de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, crendo que o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor sabe a necessidade, o íntimo, Senhor, de cada pessoa, de cada um que aqui colocou o seu pedido de oração com fé. Meu Deus, e nós que aqui estamos, Senhor, com fé clamando ao Senhor. Meu Deus, atenda o nosso clamor, responde a nossa oração, meu Deus. Nós te pedimos trazendo cura, libertação e salvação, em nome de Jesus. Meu Deus, nós pedimos também por provisão, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos de provisão sobre aqueles que estão, Senhor, sem trabalho, aqueles que estão procurando emprego, Senhor. Meu Deus, que o Senhor abra a porta. Meu Deus, prepara, Senhor, dá estratégia, prepara o emprego, prepara, Senhor, abra as portas de um negócio, de uma causa onde ele vai empreender, que seja próspero em tudo. Ordena a bênção e prosperidade na vida dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos no nome de Jesus e te damos graças, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem suprido. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue a prover a abundante salvação em cada família da tua igreja, em nome de Jesus. Fala conosco ainda mais, Senhor, nesta noite, ainda mais por meio desta porção da tua palavra que ainda estaremos ministrando. Nós te pedimos ao Espírito Santo que o Senhor tenha toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Versículo 11 a seguir. Marcos 11, 11. Amém? Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Pensam, né? Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, ele ia para o templo. E quando ele ia em Cafarnaum, quando ele ia em outras cidades ali, ele ia na sinagoga. Jesus entrou em Jerusalém, no primeiro lugar, templo, casa do Senhor. Tendo visto tudo ao redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome.
né? Jesus foi para Jerusalém, mas ele não passou a noite em Jerusalém, passou a noite em Betânia. Quando eles acordaram de manhã cedo, Jesus teve fome, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedides em oração, crede que recebeste, e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Irmãos, tem tanto ensino maravilhoso aqui nesse texto. Eu lembro que há muito tempo atrás eu preguei sobre essa passagem a respeito do fruto, né? De termos fruto, que Deus procura fruto em nós. Mas hoje eu não quero enfatizar a questão do fruto da figueira. Hoje eu queria compartilhar um pouco mais com os irmãos sobre 3 tópicos aqui. Na verdade, 4. Primeiro, nós vimos aqui o contexto da situação. Jesus, ele amaldiçoa uma figueira. Ele diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. E aí eles vão para Jerusalém de novo. Betânia era perto de Jerusalém. E aí quando eles retornam, né, eles passam de noite, retornam para Betânia. Na outra manhã, na manhã seguinte, eles passam de novo pela figueira e ela está completamente seca. Ela morreu. 24 horas, secou até a raiz. E Pedro ficou então espantado, né? Uma maravilha ali, que ele viu: o Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E aí Jesus, ele dá assim a primeira palavra de ensino precioso para nós, preciosa para mim, para você e para os discípulos. Jesus então, ele diz uma frase muito simples, mas muito poderosa e alicerce da nossa vida espiritual. Jesus diz: tende fé em Deus. Amém? Tenha fé em Deus. Irmãos, nós vivemos num país, o Brasil, os brasileiros, de uma forma geral, eles têm muita fé. Estava vendo o jornal agora, à tarde, eu li uma notícia que a partir desse final de semana agora está aberta novamente a visitação para a estátua do Padre Cícero, no Juazeiro. É um lugar de muita peregrinação lá no Nordeste. Então o povo brasileiro tem muita fé. Tem fé no Padre Cícero, tem fé em crucifixo que faz fita vermelha, que vai espantar mal olhado, tem fé em santo, em mapa astral, em constelação familiar, tem fé, irmão, em lenço ungido, tem fé em fronha de travesseiro ungido, tem fé que sal grosso espanta coisa ruim, tem fé que o chinelo virado mora a mãe, então tem que desviar.
A gente tem fé, irmão, o brasileiro tem fé em muita coisa. Né? Tem fé em homens e mulheres, ungidos de Deus. Tem fé em alguns políticos em época de campanha. Né? Na maioria das vezes a gente se decepciona. Mas a gente é crédulo, né? A gente acaba depositando a nossa fé, às vezes, em promessas vanas. Agora, de tudo que o brasileiro tem fé, e o brasileiro tem muita fé, às vezes passa por um santuário, ele se benze, passa numa encruzilhada que tem despacho, dá a volta para não pisar. Então, assim, faz o despacho que acha que vai resolver o problema. Mas Jesus falou: olha, você precisa ter fé em Deus. Não adianta ter fé nessas coisas, porque essas coisas não resolvem. Jesus falou: tenham fé em Deus. Jesus não falou simplesmente assim, tenha fé. Interessante que a gente vê muitos psicanalistas às vezes falando, pessoas ligadas à área da medicina, e falando assim: não, é importante ter fé, porque a fé, ela tem um fator que ela ajuda o ser humano a vencer obstáculos. De fato, mesmo se nossa fé não for em Deus, mas o fato da pessoa ter fé em alguma divindade, algum objeto, por mais que isso seja idolatria, isso acaba trazendo um conforto e uma esperança. O fato da pessoa ter um conforto e uma esperança, ela tem algo que se agarrar em momentos difíceis. Isso tem uma ajuda psicológica para a pessoa, mas espiritual, só se a sua fé for em Deus. Um auxílio verdadeiro é a sua fé em Deus, porque Deus, Ele é a verdade. Né? Por isso que Jesus falou, Ele não disse, tenha fé. Jesus disse, tenha fé em Deus. E meditando nesse texto hoje à tarde, eu comecei a meditar e eu comecei a pensar assim, de repente, nós como cristãos, não estamos mandando, transmitindo a melhor mensagem, ou a mensagem mais clara para as pessoas, quando a gente usa só uma camiseta fé. Não estou falando que você pode usar, tá? Mas a mensagem seria realmente completa se fosse fé em Deus. Porque às vezes eu coloco assim, tenha fé. Se eu falo para alguém, tenha fé, de repente ela é incentivada a ter mais fé no ídolo dela, no talismã dela. Isso não vai resolver o problema. Eu preciso completar a palavra, a frase. Eu preciso, tenha fé em Deus. Foi o que Jesus ensinou. Tenha fé. Jesus aproveitou aquele sinal, aquela maravilha, para transmitir um conceito, um ensinamento muito simples e da mesma forma poderoso. Jesus disse para Pedro, para os discípulos que ali estavam, e a palavra viva hoje diz para nós, tenha fé em Deus. Não tenha fé nos teus conhecimentos, na tua capacidade, não tenha fé no próximo prefeito que vai ser eleito, né? Não tenha fé no médico que você tem consulta marcada, ou tem se consultado porque ele é muito bom. Que Deus continue abençoando, mas a sua fé é em Deus. Não tenha fé nesse remédio novo que trouxeram do Paraguai e falaram, esse aqui é o melhor que existe, nem na vacina que vai vir aí, seja ela da Rússia, da China ou da Inglaterra. Tenha fé em Deus. Amém?
Nossa fé em Deus. Por meio da nossa fé em Deus, Deus ele move os recursos. Ele dá graça ao médico, ele opera por meio do medicamento, ele muda o pensamento dos governantes, ele levanta reis, ele destitui reis, ele levanta governadores, destitui governadores, ele levanta presidentes, destitui presidentes. E o Senhor move as circunstâncias, mas a nossa fé tem que ser em Deus, amém? Depois Jesus, ele fala o seguinte: em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, e será feito. Irmãos, Jesus não mente, ele é a verdade. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é que se você, se eu dissermos ao maior obstáculo que está diante de nós, que se mova diante de nós, tendo fé em Deus, que é a premissa anterior que nós vemos, e não duvidar, mas crer, assim se fala. Irmãos, vamos, antes de continuar, entrar numa premissa, tá? Que não está escrita aqui nesta passagem, mas está em outras porções dos Evangelhos. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso será feito. A questão é eu orar, pedir, crer naquilo que está de acordo com a vontade de Deus, porque ela é soberana. Vocês lembram a passagem que Davi, ele por vários dias orou, jejuou pelo filho que ele teve com Betseba, para que Deus curasse, e o Senhor levou. Amém? É a vontade de Deus. Se há uma vontade de Deus, a minha vontade não sobrepõe a dele. Agora, quando eu entendo a vontade de Deus, irmãos, esse texto que Jesus está falando aqui, ele não está falando de oração. Você prestou atenção que ele não está falando de oração? Ele vai falar de oração só no versículo 24. Então, a primeira questão aqui, que é a base de tudo, é nós temos fé em Deus. O segundo ponto que eu queria conversar com os irmãos, aqui na palavra, é o seguinte: eu preciso ter uma declaração de fé. Aqui Jesus não está falando de orar, no versículo 23. Aqui Jesus está falando de declarar, se posicionar e se firmar na fé. Não está falando de orar. Ele vai falar de orar aqui no versículo 24 a seguir. O que é isso? Ele está falando, você pode dizer ao monte, você pode dizer ao grande problema que está diante de você, para que ele saia e se precipite no mar. Se você crer e não duvidar, será feito. Para a gente entender melhor, eu peguei uma ilustração aqui. Samuel 17, 1 Samuel 17. A atitude de Davi. Vocês lembram quando Davi foi ao arraial do exército de Israel, que estava acampado de frente ao campo de batalha contra os filisteus? Chegando ali, Davi ouviu o desafio do gigante filisteu contra o povo de Israel. Ele ficou indignado, né? Subiu uma ira santa ali no coração,
do servo ungido do Senhor. E ele falou para os soldados: que esse incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Quem vai lutar contra ele? Ninguém se apresentou. Irmão, já tinha mais de um mês que ele estava ali fazendo aquela afronta, já quase 40 dias ou 40 dias. E ele, indignado, ele foi falando: se ninguém for, eu vou. Ele não tinha nem idade para entrar no exército, ele era menor de idade. Ali, não sei, 15, 16 anos, 17 no máximo. Mas ele não tinha idade para entrar no exército. Levaram então a Saul, e Saul então conversa com ele. E Saul então falou com ele: olha, você não pode lutar com esse homem, porque ele é um guerreiro experimentado, habilidoso. Irmãos, Golias era uma montanha de verdade, né? Tinha quase 3 metros de altura, 2 metros e 60, 2 metros e 70 por aí. Muito grande. E Davi deu testemunho aqui no capítulo 17, versículo 35 a seguir. Ele fala: olha, quando eu apacentar as ovelhas do meu pai, veio um leão arrebatar, tomar a ovelha, e eu matei com as minhas mãos. Veio uma ursa e eu a matei com as minhas mãos. Da mesma forma, Deus vai me livrar das mãos desse filisteu. Você percebe que em nenhum momento Davi para orar? Davi viu o problema, ele já se posicionou em fé, porque ele entendeu que aquilo ali era uma afronta a Deus, ao povo de Deus, ao exército de Deus, e ele fala: isso está errado, eu não vou aceitar isso, porque isso é uma afronta do inimigo à palavra de Deus sobre Israel. Deus deu essa terra a Israel. Quem é ele para afrontar o exército do Senhor? Davi não foi orar. Ele não falou assim: olha, espera um pouquinho ali que eu vou subir no monte, tirar uns 2, 3 dias de oração, jejum. Ele se posicionou em fé. Ele teve fé em Deus. E ele falou para Saul: da mesma forma que Deus me livrou do urso, me livrou do leão, ele vai me livrar desse gigante. E aí ele foi lutar contra o Golias. Versículo 45: disse Davi ao filisteu, quando eles se encontram no meio do campo de batalha, um de frente ao outro: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi fez mais ou menos o que Jesus tinha feito. Jesus falou para a figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. Jesus não orou, Jesus deu uma declaração ali de fé. Davi também não orou aqui pela batalha, nem pelo gigante. Ele já declarou o que ia acontecer com o gigante. Ele falou, ainda deu prazo: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei, tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Foi isso que ele declarou, e foi isso que aconteceu. Amém? Isso aconteceu. Por que o que Davi falou aconteceu? Porque ele cumpriu a premissa que Jesus disse aqui no versículo 22 de Marcos. Ele teve fé em Deus. Ele falou: eu vou contra você em nome do Senhor. E vai acontecer isso. Hoje ainda. Sua cabeça vai ser arrancada. E os filisteus serão mortos
campo de batalha. E o cadáver deles vai ser alimento dos urubu e praziano. E foi o que aconteceu. Porque Jesus está nos ensinando aqui: tenha fé em Deus. E em verdade te digo, que se você disser a este monte, ali o filisteu, ao exército filisteu, a Golias, ou qual seja o monte que tem que se colocar diante de você, ergue-te e lança-te para o mar. E não duvidar. Davi não duvidou, ele arriscou a vida dele. O Saul ainda tentou colocar uma couraça nele, um capacete, e você sabe que o Davi tirou e jogou e falou: não sei usar isso, eu não preciso, eu estou indo em nome do Senhor. Ele não duvidou. Se ele tivesse duvidado, ele ia de capacete e de couraça. Pelo menos, se pegar de raspão, escape e fuge. Mas não tinha pelo menos. Era tudo ou tudo ali. Irmãos, eu admiro a fé de Davi, viu? É de admirar. Não é fácil ter essa atitude de fé. Porque a gente sempre fica pensando no si. No si. Agora, por que Davi tinha essa confiança? Ele não tinha dúvida nenhuma de que aquela era a vontade de Deus. O problema é quando a gente não tem certeza da vontade de Deus. Se nós não temos certeza da vontade de Deus para alguma questão, não dá para ter esse tipo de situação. Então, eu não quero colocar um peso sobre você também. Porque tem situações que eu não sei qual é a vontade de Deus. Como é que eu vou me posicionar numa fé desse jeito, diante de uma situação em nome do Senhor, se eu não tenho certeza de qual é a vontade do Senhor para aquela situação? Não dá. Estou falando que não dá, porque não dá. Para a gente se posicionar numa certeza de fé dessa, a gente precisa ter convicção de qual é a vontade de Deus para aquela situação. Amém? É a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus expressa em várias circunstâncias? Nós vemos na Bíblia que a vontade de Deus é que todos se salvem, que nenhum se perca. Então, diante da salvação da tua família, você pode se posicionar assim, sem dúvida de que é a vontade de Deus a salvação de toda a tua casa. Amém? Não tenha dúvida. Mas será que Deus quer salvar meu irmão? Será que Deus quer? Não se posicione contra a ação do diabo sobre a vida dele, sobre a vida dela. É a vontade de Deus que todos se salvam. Tem situações, irmãos, que nós sabemos, é a vontade de Deus, por exemplo, que o casamento seja desfeito, ou o que Deus uniu não separe o homem. O que Deus uniu não separe o homem. Embora há casamentos que são desfeitos, mas a vontade de Deus é que não seja. Então, diante de uma crise conjugal, é possível se levantar dessa forma. Porque eu sei qual é a vontade de Deus, claramente. Tá? Diante de outras circunstâncias, uma mudança, será que eu mudo de emprego? Será que eu mudo de cidade? Será? Aí, irmão, só se Deus falar, né? Porque na Bíblia não fica claro qual é a vontade de Deus nessa situação, né? Então, quando você sabe qual é a vontade de Deus, expressamente creia, você declare isso e se posicione em fé, irmão. Amém? É o que o Senhor Jesus está nos ensinando. E aqui ele não está falando nem de oração, é uma posição de fé confiando em Deus, e essa declaração de fé, essa posição e o agir por fé é que vai trazer intervenção de Deus. Agora, isso não anula a oração. E a oração? A oração, Jesus fala aqui também a respeito da oração. Versículo 24: por isso vos digo, que tudo aquele que pedirdes em oração, crede que recebeste, será vosso.
Com relação à oração, também é necessário crer. É necessário crer para ter uma declaração e uma atitude de fé, sem duvidar. Porque se eu duvidar, é o que aconteceu com Pedro, né? Quando ele anda sobre as águas. Jesus falou, vem, ele foi sem duvidar. A hora que ele começou a considerar a possibilidade de ter algum problema, ele afundou. Tá? Eu não estou criticando Pedro, porque eu não sei se eu ia ter fé nem para dar 2 passos em cima da água, que dirá, né? Nem para dar um passo, que dirá caminhar. Tá? Mas a questão é, enquanto ele não duvidou, ele andou. A hora que ele começou a temer, ele teve medo. Né? O medo, ele caracteriza a falta de fé. Então, o medo combate contra a nossa fé. E quanto à oração, Jesus diz, por isso vos digo que tudo que pedides em oração, crede que recebeis será vosso. Mais uma vez aqui, irmãos, tudo que nós pedimos, e fica bem entendido, que estiver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que quando o apóstolo Tiago ele nos ensina a orar, ele fala assim, olha, você que diz, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, ganharemos, negociaremos, faremos isso ou aquilo, não é declaração de fé? Você tem certeza que essa é a vontade de Deus? Se for, é. Mas não é, não dá para saber se essa é a vontade de Deus. Então tem que orar. E aí Tiago ensina, em vez de fazer isso, você deve orar. Falar, se o Senhor quiser, se Ele nos der, iremos a tal cidade, passaremos um ano, negociaremos, ganharemos dinheiro. Entendeu? Porque essa questão tão pessoal da vida não está declarada na palavra de Deus o que Ele quer para cada um. Você vai ser comerciante, você vai ser pastor, você vai ser advogado, você vai ser esteticista. Não tem isso. Então isso é preciso realmente estar orando. Se Deus quiser, se Deus permitir, Senhor, eu vou fazer isso. Nós vamos clamando, confiando e buscando a Deus. Mas aquilo, irmão, que você sabe que é a vontade expressa de Deus. Se a vontade expressa de Deus é que você expulse o demônio. Amém? Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios, tá certo? Então, se tiver demônio perturbando a tua família, se tiver opressão demoníaca perturbando a tua casa, não é para você orar para o demônio sair, para você mandar ele sair em nome de Jesus. Não vai ficar orando. Você vai ter uma atitude de fé em Deus, e em nome de Jesus. Você vai, como Jesus amaldiçoou a figueira, você manda o diabo sair. Você o repreende e manda embora, no nome de Jesus. Você não precisa nem orar por isso. Você tem que se posicionar em Deus, em fé. Amém? Está muito claro. Você não vai perguntar, Senhor, se for da tua vontade, expulsa esse demônio, liberta a minha família dessa opressão. Não é. Está claro, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. É a vontade expressa dele. Amém? Agora, eu não sei qual que é a vontade expressa do Senhor, tem que orar. Irmãos, essas questões de conversão, de libertação, depende, você sabe, do livre-arbítrio da pessoa. Tá? Então, o expulsar demônio, a gente expulsa. Mas a pessoa só não vai ter esse demônio de volta se ela encher a casa dela com o Senhor e com o Espírito Santo, senão volta. Então a libertação depende da vontade dela. Não deixar a casa desocupada, não dar lugar para o diabo. E tem uma questão aqui muito séria, que está ligada não só à libertação, mas em todas as questões da nossa vida, para a gente encerrar,
E Jesus diz aqui no versículo 25 e 26: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. E que autoridade você vai ter para expulsar demônio, para se declarar em posição de fé de qualquer coisa, se Deus não perdoou os seus pecados? Nenhuma autoridade. Nenhuma. Você vai mandar o diabo embora, ele não vai sair. Você vai se posicionar em fé por questões e declarar, e não vai acontecer. Porque nem o perdão dos seus pecados você teve, porque se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. Então não adianta nem se posicionar em fé, não adianta nem declarar aquilo que é a vontade expressa de Deus, não adianta nem orar crendo, porque se nem o perdão dos pecados teve, está mal. Agora, o que impede nós de desfrutarmos desse perdão, dessa graça abundante de Deus e dessa ousadia em fé? É perdoar os que nos ofendem. Por que Deus insiste tanto nisso, pastor? Porque foi o ato mais difícil que Deus teve que fazer. Foi o ato mais difícil que Deus teve que cumprir. Foi nos perdoar. Porque para Ele nos perdoar, Ele teve que enviar o Filho dele à terra como homem e morrer numa cruz. E Ele fez a mim e você a semelhança dele. E Ele fez a mim e você com capacidade de perdoar as pessoas sem nenhum sacrifício desse tipo. De ter que mandar teu único filho morrer na cruz por alguém que te afronta. Então é o mínimo que o Senhor exige de nós. E com o mesmo perdão que Ele, da mesma forma que Ele nos perdoa, nós que tantas e tantas vezes ofendemos a Ele, a santidade dele, é o mínimo que Ele espera daqueles que Ele recebe como filhos, para que possa ser digno de ser chamado filho. Que o filho é o que reflete o pai, imita o pai. Tem que imitar o pai nessa capacidade de perdoar. Porque se a gente não tem capacidade de perdoar, nós não estamos imitando o nosso pai. Amém? Nós precisamos. Deus não abre mão disso. Se você é filho e filha de Deus, você já teve muitas oportunidades de se ofender. Só para poder receber. E vai ter mais. Né? Porque a gente ofende, magoa o coração de Deus tantas vezes. E olha que para nos perdoar, Jesus teve que morrer na cruz. Jesus não espera uma atitude menor que essa nossa. Se Ele foi capaz de entregar a vida dele numa cruz para nos perdoar, aquele que Ele recebe por discípulo tem que ter a capacidade de perdoar os que o ofendem, sem precisar morrer numa cruz. Não é isso que Jesus está pedindo, não é isso que Deus pede. Mas em suma, irmão, para que a gente possa ter autoridade e fé, viver em fé, nos mover em fé, a gente tem que imitar o nosso Pai nessa questão, que Deus não abre mão. Você pode ver que em várias passagens da palavra de Deus, essa questão do perdão é crucial. É uma característica de quem é filho de Deus. E você é filho, você é filho de Deus. Amém? E isso vai te dar ousadia para se mover em fé, para declarar fé diante das montanhas, para orar com fé diante das circunstâncias. Aquilo que a gente sabe que é a vontade expressa de Deus, irmão, já parte para cima do monte e manda sair da frente em nome de Jesus. Aquilo que eu não sei, eu vou orar, eu vou clamar com fé e falar: Senhor, se for da tua vontade, faz isso, faz aquilo, seja feita a tua vontade. Eu me coloco na
independência da vontade do Senhor. Sempre, sempre. Davi não foi lutar com Golias só para se aparecer. Ele foi porque ele sabia que era a vontade dele. Nós não vamos nos levantar contra o inimigo que se levanta contra a nossa casa, porque é a vontade de Deus a salvação da tua casa, da tua família. Amém? Vamos orar? Eu queria que você tivesse um tempo agora para orar por salvação, em nome de Jesus. Ora por salvação. E se o Espírito Santo te dirigir a orar para liberar perdão a alguém, libera perdão, porque a oração é o meio pelo qual nós alcançamos de Deus aquilo que nós precisamos, mas também é o meio pelo qual Deus alcança de nós o que Ele quer, e Ele quer que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Então essa questão do perdão é essencial. Mas vamos focar agora em salvação também. Primeiro você com Deus, o seu coração com o Senhor, e vai colocando diante do Senhor a sua casa, a sua parentela, os seus amigos, seus vizinhos, pelo nome, aqueles que você tem falado do amor de Deus, para que o Espírito Santo de Deus faça essa obra de salvação, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Glórias a Ti. Vamos dar uns minutos para nós orarmos. Uma fé inabalável, uma fé sobrenatural, para que aconteçam milagres, maravilhas no nosso meio, salvação de almas, famílias. Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que esse amor, ó Pai, pelas almas perdidas, a nossa fé ela possa crescer em nossos corações de uma maneira grande, para que possamos fazer a sua obra, a sua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Que esta fé, ó Pai, ela possa invadir o coração da igreja evangélica de Presidente Prudente, nos 4 cantos dessa cidade, semear a tua palavra, palavra que salva, que liberta, palavra que cura e que transforma o pecador, para
desvie de seus maus caminhos, a poder te servir na beleza de tua santidade. Nesta noite, nós estamos aqui cheios de fé em Deus. Por isso, ó Pai, nós submetemos a tua palavra. Buscamos em ti, ó Pai, milagres e maravilhas, porque sabemos que tu é um Deus que vela pela tua palavra, para que ela venha se cumprir no nosso meio, para que o teu nome seja glorificado. Deus, visita a tua igreja, aqueles que estão, ó Deus, abatidos e desfalecidos, aqueles, Pai querido, ó Deus, que precisa de um renovo, que nesta noite a tua palavra ela possa fazer morada nesses corações, para que a nossa fé em Deus ela possa alcançar as tuas promessas, as suas bênçãos, para que o seu nome venha ser glorificado. Salva, Pai, a família, traga de volta o filho pródigo, aqueles que se afastaram da igreja. Deus, em nome de Jesus, quebra as cadeias. Toda obra do diabo nós repreendemos, que saia do meio da família em nome de Jesus. Quebra as cadeias, passa toda obra do diabo em nome de Jesus. Tudo aquilo que está, ó Deus, prendendo a família, deixando de vir te adorar, congregar, louvar e bendizer o teu nome, que caia por terra agora em nome de Jesus. Assim como Jesus, ele entrou em Jerusalém e ele foi ao templo para te servir, para louvar, para glorificar, para bendizer o teu nome. Que nós possamos ter esse desejo, esta alegria, esse gozo do teu Espírito Santo nos dias de culto. Estamos congregando, oferecendo o nosso louvor e a nossa adoração. Deus, que esta fé ela venha crescer no meio da tua igreja, no meio do teu povo, para que nós possamos dar frutos e que esses frutos permaneçam para que o teu nome seja glorificado. Confirma, Espírito Santo, no meio da tua igreja, que nada venha roubar o primeiro amor, nada venha roubar a nossa comunhão, a nossa intimidade em que temos contigo, através do teu Espírito Santo. Perdoa, Pai, as nossas fraquezas, tenha misericórdia e nos ajude a termos fé, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que está depositada em Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que está conosco. Obrigado, Pai, por essa noite, esse momento tão especial que temos sido ministrados através da tua palavra. Agora estaremos retornando para o nosso lar. Nos dê uma noite de paz, nos dê uma noite de descanso. Continua, Deus, a falar conosco através da tua palavra, ó Espírito Santo. Ministra em cada coração, visita cada lar, a cada família. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a comunhão do nosso Deus seja com toda a igreja possa dizer amém. Deus abençoe. Salve o seu irmão, tua paz.